Glórias a Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Exaltado é seu nome. Aleluia. Irmãos, vamos ler o livro de Neemias no capítulo de número 1. A partir do versículo de número 1, nós vamos ler alguns versículos e eu gostaria que vocês acompanhassem todos os versículos que nós vamos ler. Que neste momento você não perca aquilo que será ministrado da palavra de Deus, que você esteja atento à voz do Senhor, aquilo que Ele vai falar ao seu coração. Neste momento, eu costumo dizer que é o momento de maior batalha espiritual. É neste momento que o seu telefone vai vibrar aí no seu bolso, né? Coloca no modo avião, alguém vai te chamar, você vai ser tentado a deixar o seu lugar, você vai querer sair, conversar com alguém do lado, vai vir pensamentos no seu coração, na sua mente, para o dia de amanhã. Então não vai para amanhã não, irmãos. Amanhã não chegou ainda, esteja aqui agora. Vamos viver este momento aqui. Nós vamos ler o livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Depois Neemias 2 e alguns versículos do capítulo 2. O tema da mensagem hoje, o clamor que reconstrói gerações. Nós estamos falando aos domingos sobre cura e libertação familiar. E o Senhor vai libertar pessoas e famílias aqui nesta noite. O Senhor tem libertado famílias inteiras, transformado pessoas aqui para a glória do nome dEle. Jesus veio para isso também. Posso ler, irmãos? Olha o que diz o texto. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. O capítulo 2 e o versículo 1 diz assim, sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estive triste diante do rei antes. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto?
estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? O rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O versículo de número 11 do capítulo 2 diz assim: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E o versículo 17, que é o último que nós lemos, está escrito: então lhes disse: bem vedes vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Amém, irmãos? Tome seu assento, por gentileza. Eu fiz questão de ler todos esses versículos, pois se trata de uma mensagem expositiva, não é uma mensagem temática, onde nós podemos ler um versículo somente e pregarmos com este versículo solto pela Bíblia Sagrada. Mas quando se trata de algo pontual em que o Senhor falou, nós precisamos nos deter no texto e ler o texto e entender o contexto daquilo que o Senhor quer fazer na igreja, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que Ele continuará a fazer. O clamor que reconstrói gerações. Você sabe que o nosso Deus é um Deus geracional. Quando Deus diz que vai abençoar alguém, aquela bênção não se trata daquela pessoa. Ele é só o portador, naquele tempo, daquela bênção que Deus está liberando sobre a vida dele. Deus é um Deus geracional. Quando Deus olha para você, Ele não vê só você. Deus vê os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus netos, seus bisnetos. Deus olha uma geração toda. É por isso que Deus fala para aquela mulher que quando ela disse assim: há uma luta dentro do meu ventre. O que está ocorrendo? Eu estou grávida de gêmeos, 2 meninos aqui no meu ventre. Aí Deus olha para ela e diz assim: não, para você é 2 meninos, mas há uma briga dentro do seu ventre, uma luta, porque tem 2 nações aí dentro. Eu vejo 2 nações, Jacó e Esaú. Não são 2 meninos apenas, são 2 grandes nações. Então veja a ótica de Deus quando se trata de pessoas. Quando se trata de famílias também, Deus olha e não vê só a sua família, só a restauração da sua casa. Se fosse somente a restauração da sua casa, estivesse tudo certo, ok, parou por aí. Mas não, Deus está olhando para aqueles que nem nasceram ainda. Deus está olhando para pessoas que vão vir ainda. Quem sabe você é o ponto de convergência da sua história de decadência geracional e que chegou até você e vai ser quebrada maldições. Mas Deus vai quebrar isso não somente para que você seja feliz, para que você tão somente esteja alegre, contente e você vai viver a sua vida, não. Deus tem um projeto aqui nessa terra. Deus tem um plano aqui nesta terra. Lá no céu este plano já está todo elaborado, está tudo pronto, definido, mas falta-lhe as pessoas serem curadas aqui na terra e libertas para que o plano de Deus seja posto em ação e seja dado continuidade. E vai acontecer, queira o inimigo ou não. Então não é simplesmente a bênção de Deus para que você viva bem aqui na terra. Eu já disse aqui outras vezes que Deus não está preocupado em melhorar a vida de ninguém aqui. O que Deus quer fazer é matar o velho homem para que viva a pessoa de Jesus em nós. É isso que Deus quer, a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós lemos Neemias, para quem não sabe, Neemias, ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei é aquele que servia o copo para o rei assentado ao trono. Nós estamos falando do tempo de Artaxerxes, que é o governador, o governante, aliás, o rei da Pérsia. Um dos maiores impérios que já existiu aqui na face da terra. Judá fazia parte deste império. Bem como nos tempos de Jesus, Jerusalém fazia parte do Império Romano. No livro de Neemias, no livro de Esther, Judá, Jerusalém fazia parte do Império Persa. Um grande império. E eles dominavam quase sobre todo o mundo conhecido. E naquele tempo,
Neemias servindo no palácio do rei, eles tinham uma preocupação no seu coração. Sabe qual era a preocupação de Neemias? E os meus compatriotas, e os meus familiares, e os meus amigos, as famílias, onde é que elas estão? Nós estamos no cativeiro, e ele não via a hora de chegar alguém para entregar uma notícia. Quando chega alguém, ele diz: um dos meus irmãos, vindo de Judá, vindo de Jerusalém, entrou onde eu estava, e eu rapidamente perguntei para ele. Eu disse: e o restante daqueles que sobraram do cativeiro anterior? Como que eles estão? Como que vão os meus parentes? Como que vão os meus familiares? Como que estão os meus irmãos, os meus amigos? Como que está o nosso povo? Perguntou para alguém que veio de lá. Aí ele diz: lá na província, eles estão em grande miséria. Versículo 3, em grande miséria e desprezo. E tem mais uma coisa: os muros de Jerusalém estão todos rachados, fendidos, e as portas, todas elas queimadas a fogo. Esta é a nossa situação. A nossa situação, a situação das famílias, é uma situação de miséria. Nós estamos miseravelmente no cativeiro, não só o cativeiro físico, mas como um cativeiro espiritual. Essa é a nossa situação, nós estamos assim. O que me chama a atenção é que no versículo de número 4, depois que sucede que ele ouve isso, ele vai simplesmente para a oração. Ele se assenta a um lugar e ele começa a orar e a chorar e a lamentar. A lamentar não por ele, porque a vida de Neemias está tudo bem, glória a Deus. A vida de Neemias está uma maravilha. A vida de Neemias está de vento a popa. A vida de Neemias é a vida que muitos queriam. É a vida desejada, servindo o rei, vestindo as melhores vestes, comendo a melhor iguaria, tomando o melhor vinho, estando na presença do rei, morando dentro de um palácio. Então quem não quer essa vida? Aliás, todos nós queremos. Só que Neemias tem algo que a igreja precisa ter hoje. O que Neemias tinha que a igreja precisa ter hoje? Empatia pelos cativos, por aqueles que estão no cativeiro. Quando eu resolver, ou quando Deus resolver a situação da minha casa, será que quando eu receber a notícia daqueles que estão no cativeiro, eu ainda vou orar a Deus, ou eu vou ficar na minha? Isso não me diz respeito. Mas olha o que a palavra de Deus diz: ele foi para um ambiente, se assentou e começou a lamentar. Sabe o que é lamento? É falar: Senhor, tem misericórdia dessas famílias. Senhor, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia do pai. Tem misericórdia do filho. Tem misericórdia dessas pessoas, porque eles estão em cativeiro. Ele não estava clamando por si, ele estava clamando pelas famílias que estavam no cativeiro. Tem misericórdia deste povo. Assentado, olha a posição dele, a posição de lamento e intercedendo pelo povo. E ele diz: eu estive alguns dias, eu não sei quantos, mas jejuando e orando perante o Deus dos céus. E este jejum e esta oração não era por si próprio. O jejum e a oração de Neemias era em prol do povo que estava cativo. Senhor, eu estou jejuando agora, orando agora, porque há famílias que estão presas. Não é justo eu estar aqui. O Senhor tem me abençoado de certa forma, e eu estou aqui dentro do palácio, mas e as famílias que estão no cativeiro? E os sepulcros dos meus pais? Como que estão os meus antepassados? A história da minha vida. E ele esteve alguns dias jejuando e orando. E quando eu olho o versículo 4, eu falo: Neemias é crente. Porque jejuar e orar, quando nós estamos na miséria, é uma coisa. Jejuar e orar, quando nós estamos vestindo roupas de seda, tomando os melhores vinhos,
comendo as melhores comidas e morando dentro de palácios é outra coisa. O nome disso é compaixão pelo próximo, é empatia pelo próximo. Tá tudo bem comigo, mas com alguém que eu conheço não está tudo bem, e eu vou me prostrar agora em jejum e oração e lamentações perante o Deus do céu. Não é para mim, mas é para eles. Este tipo de oração, igreja, este tipo de jejum, ele move os céus de tal maneira que é impossível Deus não responder, porque você não está orando por si mesmo, você não está jejuando por você mesmo, você está tudo bem contigo, mas você se coloca na oração dizendo: tem famílias presas, tem homens cativos, tem parentes cativos, tem amigos cativos, eu vou orar e jejuar. Tem alguém que pode falar alguma coisa aí para os céus ouvirem? Eu vou orar e jejuar. Escute isso. Vamos aprender com Jesus. Jesus nunca teve pecado. A alma de Jesus sempre foi domada. O Espírito de Jesus é quem governava, não era a alma dele. Ele não tinha pecado. Ele subjugou a carne no mais alto nível. E Jesus jejuava regularmente. E se Jesus jejuava regularmente, não tendo pecado, com tudo, para ele está tudo ok, por que ele jejuava? Por que ele jejuava se está tudo ok com ele? Nós jejuamos quando as coisas apertam, nós oramos quando as coisas ficam estreitas, mas Jesus não. Estava tudo ok com ele, mas ele ia para a oração, para o jejum, porque ele via a miséria em que as famílias estavam. Ele dobrava o joelho e ele orava e consagrava ao Senhor pelas famílias, pela obra de Deus, pela causa de Deus. Neemias também, idem, fazia a mesmíssima coisa. É um eco do que Jesus vai fazer. É um eco do que Jesus iria fazer nos evangelhos ainda, porque isso aqui é bem antes de Jesus nascer. É um eco de Cristo intercedendo por casas, por famílias, por casamentos. Nós já oramos por casamentos. Não, meu casamento está tudo bem, pastor. Meus filhos estão comigo, a minha esposa está comigo, todo mundo é crente, todo mundo é salvo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou perguntando se nós já oramos e jejuamos por famílias que estão presas, mesmo se o nosso casamento está tudo bem. Você já experimentou dobrar o joelho em lamentações? Fala: Senhor, eu vou lamentar hoje por famílias que estão cativas, por casamentos que estão sendo desconfigurados, por casamentos e matrimônios que estão acabando. Você já experimentou levantar um lamento? Experimente para você ver. Daqui a pouco as palavras não vêm. Daqui a pouco é só um gemido inexprimível que é o Espírito Santo no teu espírito. Ele começa a interceder junto com você. Daqui a pouco você começa a chorar e você não sabe por que você está chorando. Aí você começa a dizer: Jesus, tem misericórdia de fulano. Jesus, tem misericórdia daquele casamento. Jesus, tem misericórdia daquela família, daquela casa, daquelas pessoas. Você começa a derramar lágrimas e não é por você, é lágrimas por outra pessoa. Isto é um outro nível de intercessão que Neemias fazia. Estive alguns dias jejuando e orando, e não era por mim. Sabem o que nós temos que aprender com Neemias? Que quando a minha vida está tudo ok, significa que pode ser talvez Deus me posicionou, Deus mexeu as peças do xadrez no tabuleiro, e eu sou uma das peças que Deus pode usar, e Deus moveu-me e colocou-me em um lugar estratégico. E quando eu estou abençoadíssimo por Deus, a minha casa está tudo ok, meus filhos estão tudo ok, então agora, ufa, eu vou descansar. Não, eu preciso procurar alguém que me traz a notícia. Como estão os meus irmãos que vieram do cativeiro? Onde eles estão? Aonde estão as famílias? Aonde está aquele casamento? Aonde está aquela casa? Eu preciso saber se Deus me fez próspero, me abençoou e me posicionou aqui na terra. Eu não posso parar a intercessão. Eu tenho que levantar um lamento.
como Neemias levantou um lamento. Outro dia, eu aprendi isso faz algum tempo. E eu falei, eu vou experimentar isso. Eu não vou orar por mim durante certo tempo, eu vou orar pelos outros. Irmãos, foi o tempo em que Deus mais me abençoou. Eu falei, Jesus, eu não vou jejuar por mim nem pela igreja, eu vou jejuar pelos cativos. Foi o tempo em que Deus mais me abençoou. As janelas dos céus foram abertas, o orvalho dos céus vieram sobre a minha cabeça, a gordura da terra debaixo dos meus pés. Foi o tempo de maior bênção de Deus, quando eu levantei um lamento de intercessão pela vida dos outros que estavam cativos. Glória a Deus. Aí ele vai intercedendo, e no versículo 6, ele começa a oração, a intercessão. Senhor, esteja abertos os teus olhos, os teus ouvidos para ouvires a oração do teu servo. E nós lemos a oração dele aqui. Em nenhum momento Neemias diz, Senhor, eu preciso, eu quero, me ajuda, faz por mim, me levanta, me envia. Senhor, em um momento da oração de Neemias, nós veremos a palavra eu, mas ele começa, Senhor, aquelas famílias que estão no cativeiro, Senhor, o sepulcro dos meus pais, Senhor, aquelas famílias que estão presas, Senhor, aqueles casamentos que estão destruídos. Ele começa a jejuar e a orar pelos cativos, e o Senhor começa a se mover no céu. Tem alguém ouvindo aqui o que o Senhor está dizendo nesta noite? A oração intercessória que move os céus é uma oração poderosa. E eu li no mínimo 10 vezes isso aqui, hoje e ontem. Já havia lido o livro de Neemias, mas li de novo. Eu preciso da mensagem, eu preciso sentir o que Neemias sentiu. Não entender intelectualmente, eu preciso sentir o que Neemias sentiu. Eu preciso que a igreja sinta o que Neemias sentiu. Eu preciso que os cativos entendam que existe alguém intercedendo. E ele começa a dizer, Senhor, e aí ele diz no versículo 6, de dia e de noite eu não descansei. Eu intercedia dia, eu intercedia de noite. Intercedia de noite, eu intercedia de dia. Intercedia de dia, intercedia de noite. Um cara que é copeiro do rei. Uma pessoa que serve os melhores vinhos no maior império da época, Pérsia. Um homem que veste as melhores roupas, tem as melhores comidas e mora dentro de um palácio. Este cara está intercedendo por pessoas que nem ali estão. É um outro nível de oração, é um outro nível de clamor a Deus. E aí no versículo 6, ele vai fazer a confissão do pecado. Eu falei, esse cara é o cara. Ele diz, Senhor, perdoa-me se eu tenho pecado. Não foi ele que pecou. É um alto nível de intercessão. Ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor reconstrói gerações, eu sei que o Senhor muda histórias, eu sei que o Senhor abre as portas, mas eu não estou pedindo para mim, Senhor, eu estou confessando agora os meus próprios pecados e o pecado de meus pais, se eles pecaram. Se os meus pais pecaram, perdoa-lhes. Nós pecamos. Quando ele se coloca, ele diz, se nós pecamos, perdoe nossos pecados. É a única vez que ele se inclui. Ele diz, se nós pecamos, perdoa-nos, ó Pai. Se temos cometido pecados contra ti, perdoa-nos. Aí ele começa a dizer, de todo nós nos corrompemos, todos nós nos corrompemos, e eu me incluo nessa corrupção. Nós abandonamos, pecamos contra ti, não guardamos seus mandamentos, nem seus estatutos, nem seus juízos, que ordenaste a Moisés. Aí no versículo 8 ele diz, mas lembra-te, Deus é um Deus de lembrança,
Mas lembra-te, aleluia, pois da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos e as nações. E quando vós vos converterdes a mim, e guardardes os meus estatutos, então eu cumprirei aquilo que havia falado para Moisés. Deus é um Deus de lembrança. E o que Deus prometeu a você, Ele não esqueceu em hipótese alguma. Deus não se esqueceu em nenhum momento. Você sabe que Deus não tem memória fraca. Deus não se esquece. Nós podemos sair daqui e andar pelo vale da sombra da morte. Deus não se esquece do que Ele falou, nem por 1 milésimo de segundos. Deus não se esquece do que Ele falou a respeito do seu casamento, que seria uma bênção na terra, que seus filhos seriam bênçãos na terra. Deus não se esquece da palavra dEle. Deus não se esquece da ordem dEle. Deus não se esquece da promessa dEle. Deus é um Deus de lembrança. Aplaude este Deus de lembrança. Aplaude este Deus de lembrança. Lembra-te. Lembra-te. Isso no clamor ele fala: lembra-te, Senhor. Já oraste assim? Senhor, lembra-te. Lembra-te. Aí no final da oração, no versículo de número 11, ele encerra dizendo: então era eu, copeiro do rei. O que ele está dizendo com isso? Eu não tenho motivos, humanamente falando, nenhum para me meter nesta guerra. Eu não tenho motivos para eu deixar o palácio do rei. Eu não tenho motivos algum para me meter nesse negócio. Era eu, copeiro do rei. Ele está dizendo: para mim está tudo ok, está tudo bênção para mim, não tem motivo, sou copeiro do rei, eu estou dentro do palácio, as melhores regalias, a situação dele é uma situação de vantagem, tem porquê eu sair daqui, a minha empresa está tudo ok, minha família, meus filhos, minha conta bancária, minha saúde, até as férias dos sonhos nós vamos fazer aí em dezembro, março, fevereiro. Está tudo ok comigo. Eu sou copeiro do rei. Eu falo com ele a hora que eu quero. Não tem motivos para eu estar intercedendo por pessoas que pecaram, não foi eu. Ele está dizendo isso. Mas ele diz: meu coração está inquieto. Eu preciso fazer alguma coisa. Esse é o nível de amadurecimento da igreja. Eu cheguei nessa posição é porque Deus me colocou aqui. E se Deus me colocou aqui, é porque Deus conta comigo nesta posição. Deus conta comigo aqui neste lugar. Você sabe de uma coisa que Deus falou para Abraão? Deus falou para Abraão assim dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é para ti, é em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe qual é a oração que nós fazemos? Nós devemos trocar: Senhor, em mim, em mim, em mim. Deus está falando: não é em para você, é em ti que todas as famílias da terra serão abençoadas. Se você entender isso, Deus vai abrir os céus e derramar sobre vós uma bênção tal, da onde advém a maior abastança. Você pode aplaudir o nome do Senhor dos Exércitos por isso. Tem nada a ver comigo, tem a ver com as pessoas. Não tem a ver em Deus me abençoar, tem a ver com as famílias e as pessoas cativas. Não tem a ver nós transmitirmos ao vivo para mostrarmos que a comunidade do reino começou e está no YouTube ao vivo. Não, tem a ver com as pessoas que não podem sair de lá e estar aqui como vocês estão, mas estão recebendo uma palavra de transformação hoje, porque nós entendemos o chamado de Deus. Então eu preciso compreender de uma vez por todas que não me diz respeito a mim, mas ao povo, as pessoas no cativo, as famílias, os filhos que ainda não estão em Jesus. E a sua dor deve ser a minha dor.
Sim, eu preciso me posicionar em Cristo Jesus e interceder por aqueles que ainda não estão aqui. Eu preciso levantar um lamento, um clamor, e acredite, Deus levanta-se no seu trono e diz: uau, alguém está lamentando, intercedendo, e não é por si só, e não é por si próprio, alguém está orando, e alguém está intercedendo, e é pelos outros. Deus levanta-se, Deus se move. É incrível isso aqui. Neemias chora e lamenta por dias, sem empatia. Dia e noite, a confissão de pecados, mesmo estando no ofício de grande prestígio, mesmo estando num ofício de extrema confiança e lealdade, que é ser copeiro do rei. Ele poderia ficar quieto, mas ele não fica. É Deus falando para Abraão: em ti, não é para ti, é em ti, não é para ti, é em ti, não é para você, é em você. Você é o canal em que Deus vai passar para alcançar pessoas. Você é o canal em que Deus vai fluir para alcançar outras famílias. Você é o canal, a peça fundamental de Deus, em que Ele vai se manifestar através de você. A pergunta: até quando e até aonde nós estamos prontos para ir? Paulo entendeu isso. Ele disse: Senhor, me mostra para onde que o Senhor vai me levar, porque eu estou tentando ir para um lugar e o Senhor não deixa, para Bitínia, para Mísia, o Espírito de Jesus impede. Então ele vai orar à noite, o Senhor lhe mostra: vai para a Macedônia. E eles vão para a Macedônia. Paulo e Silas são açoitados em praça pública, são presos, humilhados, amarrados pés e mãos. 12 portas de ferro havia de frente deles. Eles estavam lá na 12ª porta, presos. Aí ele disse: Silas, sabe o que nós vamos fazer hoje? Orar e adorar a Deus, mas com as costas assim, cheias de varada, sim, porque o Senhor quer salvar famílias aqui neste lugar. A pergunta é: a igreja está disposta a ir até onde para Jesus libertar famílias? A igreja está disposta a pagar a qual preço para que Jesus venha libertar os cativos? Ou a nossa oração vai continuar: Senhor, me abençoa, Senhor, me levanta, Senhor, me prospera, Senhor, faz de mim, Senhor, me exalta? Não, 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 não. A igreja vai tomar as varadas na terra, mas o Espírito Santo vai libertar famílias inteiras. Você pode aplaudir o nome do Senhor por causa disso? Nós apanharemos, mas as famílias serão libertas. É isso que eu tenho que entender. Até onde eu estou disposto, porque isto é evangelho. Parece-me que surgiu um novo evangelho, que você vem para Jesus, as coisas terrenas são resolvidas e a sua vida melhorada. O Espírito Santo dá umas pinceladas aqui e acolá e está tudo certo, e você leva a sua vida. Isso não é evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, ele mata a antiga criatura, a imagem e semelhança do primeiro Adão, para que nasça a imagem e semelhança do último Adão, a saber, Jesus Cristo. A proposta, meu irmão, é de morte. O evangelho propõe a morte do velho homem, com seus pecados, suas mazelas, o quebrantamento da alma, para que nós possamos ser usados por Deus. Aqui não tem nada a ver com coisas. As demais coisas, ou estas coisas, serão acrescentadas. Então ainda, enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, nós pregaremos o evangelho como ele é. Pastor, mas esse tipo de mensagem, não, é a mensagem bíblica. Aí ele intercede, ele clama, ele diz: então era eu, copeiro do rei. Eu estava ali entendendo por que o Senhor me colocou de copeiro do rei. Olha aqui para mim, igreja, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você crente, que nem diz um pregador que eu conheço, perfume de Jesus. Olha para mim aqui, olha aqui para mim.
Você acha, você que é salvo, crente, entregou sua vida a Jesus, você perdeu as rédeas, meu irmão. Você acha que é pelo seu mérito? No evangelho não existe meritocracia. É tudo por Jesus. É tudo para Jesus. É tudo através de Jesus. Não existe mérito meu. Eu fiz, eu conquistei, eu paguei o preço. Não. É o mérito dele. No evangelho de Jesus, Neemias estivesse no tempo do evangelho, mas era anterior, mas é Bíblia, ele foi posicionado por Deus, não é mérito dele. Você está me entendendo? Só existe um grandão da Galileia, meu irmão, e ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou. Pastor, eu também quero ser grandão da Galileia. Se você morrer na cruz e ressuscitar o terceiro dia, nós daremos o título para você, grandão da Galileia. Mas só existe um por enquanto, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Você pode glorificar o nome dele? Pode glorificar o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Então desça, meu irmão, desça, meu irmão. Só ele é, só ele pode, só ele tem. Não, pastor, eu sou copeiro do rei, porque Deus me posicionou para me exaltar. Aqui Deus não quer exaltar ninguém não, meu irmão. Deus está preocupado, preocupado, se é que ele fica, só para nós entendermos, com a obra dele, com a salvação das almas. E com a libertação dos cativos, com a salvação do teu filho, com a libertação do teu casamento, com a tua vida eterna. Esta é a preocupação de Deus. É com isso que ele conta com que a igreja se mova. Então Neemias, ele vai fazer o caminho inverso, e só faz o caminho inverso quem teve a alma quebrantada. Ele não vive pela alma. Ele poderia, eu trabalho para o cara mais poderoso. Você já pensou, meu irmão, você trabalhando para o Donald Trump? Já pensou? Você está lá servindo cafezinho para o cara, não é mesmo? E eu não estou falando de Donald, eu estou falando de Artaxerxes, que está 1000 vezes acima de Donald Trump, rei. Estou falando de um presidente de nação. Mas vamos colocar aqui num nível mais baixo. Se trabalhasse para o Donald Trump, Casa Branca, Estados Unidos da América, servindo cafezinho para ele e tal, e de repente Deus quer te usar e te mover, porque Deus te posicionou naquele lugar para um tempo oportuno, para você ser uma peça fundamental no reino de Deus, e Deus libertar os cativos. Você deixaria a Casa Branca e ia em direção aos cativos e perdidos? Vim de lá para cá uma coisa, ir daqui para lá é outra. A pergunta é se eu deixei Deus quebrantar a minha alma para que isso aconteça. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. O capítulo 2, no versículo 1, é uma mensagem positiva, irmão, fica tranquilo, mas cura a igreja. No capítulo 2, versículo 1, ele diz: sucedeu pois no mês de Nissan. No capítulo 1, versículo 1, é o mês de Quisleu, ou seja, ele começa a orar no mês de Quisleu, dezembro. Deus responde no mês de Nissan, março. 4 meses se passaram e ele orando, intercedendo, orando, intercedendo, orando, intercedendo. 4 meses sem Deus falar absolutamente nada. 4 meses de oração e 4 meses de jejum, 4 meses de lamento, sem Deus falar absolutamente nada. E ele persistia, 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 até Deus responder 4 meses depois. Só que a resposta de Deus, ele precisa da percepção espiritual para ele entender que é Deus que está respondendo aquilo que ele clamou, porque ele vai triste servir diante de Deus. Olha aqui para mim, aliás, diante do rei, ele pega a taça e vai servir o vinho na mão do rei, triste. Copeiro não pode estar triste. Diante de rei ninguém pode estar triste, é alegria. Aí ele diz: e fui eu servir diante do rei, e nunca antes eu estive triste no meu serviço, no meu ofício. Eu servia
com alegria, apesar de não estar na minha terra, porque só pode fazer isso, servir com alegria, estando fora da terra, em situação de cativeiro também e domínio de outra nação mais poderosa, quem entendeu quem é em Deus. Se eu não entender quem eu sou em Deus, eu fico triste por qualquer coisa. Mas quando eu entendo quem eu sou em Deus e por que Deus me chamou e o que Ele está fazendo, eu não vejo a hora de Deus manifestar o seu plano. Eu estou aqui porque eu sei que Deus me colocou como uma peça fundamental, então eu estou servindo com alegria. Mas naquele dia, ele diz: eu estava triste. Eu nunca estive triste antes. Dá para a gente compreender, 4 meses de oração e de jejum, sem Deus falar nada, ele está triste. Mas não porque Deus não fala, está triste porque o povo está no cativeiro e ele está servindo. Então ele diz: estive triste, porém nunca antes me apresentei assim diante do rei. E o rei logo percebe e diz: por que está a cabeça baixa e triste? Está doente por acaso? O rei logo viu. Ele diz: não, meu senhor, não é doença, essa tristeza. Aí ele viu, o rei perguntou: olha aqui para mim, eu preciso de inteligência espiritual para saber que Deus está se movendo e uma porta vai abrir. Eu preciso entender que é Deus que está fazendo o rei me perguntar. Irmão, olha aqui para mim, eu não posso perder a oportunidade de uma pessoa que pode fazer alguma coisa aqui na terra e eu deixar aquilo quieto. É um rei que está perguntando e dizendo: ei, o que está acontecendo com você? Me conta aí. É um rei, o rei do maior império do tempo, daquele tempo. Não é um Zé, ninguém. Eu preciso entender isso, que é Deus que está fazendo ele perguntar. Aí ele pergunta e ele diz: Senhor, também pusera, eu estou triste, me perdoe por estar assim diante de vós. Mas os sepulcros dos meus pais, lá em Judá, Jerusalém, as famílias cativas, vamos trazer para hoje, os filhos nas drogas, homens nas prostituições, homens nas pornografias, famílias sem sacerdotes, filhos aprisionados, pessoas alcoolizadas, famílias destruídas. É por isso que eu estou triste. Eu estou lamentando pelas famílias que estão destruídas e cativas. É por isso. Aí o rei pergunta para ele, redobre a sua atenção: o que você precisa? O rei do maior império pergunta para um copeiro: o que você quer? Deus colocará pessoas diante de vós, e essas pessoas terão autoridade para abrir e fechar, fechar e abrir. Deus colocará pessoas diante de você que farão uma pergunta, e se você souber responder, o Senhor colocará os cativos em liberdade. Quem está entendendo o que o Senhor está dizendo? Pessoas que podem fazer alguma coisa, pessoas que podem resolver a situação. Não são pessoas que não podem, você não vai contar para pessoas que simplesmente vão ouvir e não pode fazer nada. O rei pergunta: o que você quer? O que eu posso fazer? Você acha que ele respondeu de imediato? Olha o que está escrito no texto: então eu orei ao Deus dos céus. Senhor, que resposta eu dou ao rei? Porque o Senhor que está fazendo isso, é incrível isso aqui. O que resposta eu darei ao rei? Quando ele me perguntar o que eu preciso, o que eu quero, aí o rei falou: o que queres? Ele disse: deixa eu orar um pouquinho aqui, aí eu já falo contigo aí a resposta daquilo que nós vamos fazer. Aí ele fala, depois de orar: me dê cartas. Diga cartas. Autoridade. Cartas para apresentar para os governadores da além do rio, que quando eu for passar, os governadores, isso aqui é espiritual, os governadores nas dimensões espirituais vão me barrar, e se eu não tiver a autoridade do rei?
Você está me entendendo, irmão? Se eu não tiver autoridade do rei, sabe o que vai acontecer aqui hoje? O Senhor não vai te entregar aquilo que Ele já não fez, Ele já fez. Ele vai te entregar a autoridade. Quando você chegar em casa, você vai chegar com a autoridade do Espírito Santo e de Jesus Cristo na mão, dizendo: ei, espíritos que governavam na minha casa, no meu casamento, eis aqui a autoridade de Jesus Cristo para eu te expulsar, para eu expulsar vocês. Quem pode aplaudir o nome do Senhor por esta palavra? Autoridade delegada por Jesus. Me dê cartas, cartas escritas, seladas com o anel do rei. Eles vão perguntar, eu preciso falar. E Neemias sai então com aquelas cartas. Ele recebe, olha para mim, ele recebe todo o recurso, diga todo o recurso. Ele recebe toda a madeira, diga madeira. Ele recebe uma guarda armada, diga guarda armada. Tudo isso sendo copeiro. Sabe o que o Senhor entrega quando nós entendemos quem nós somos e aonde nós estamos e o porquê? Ele nos entrega uma legião de anjos armados para a batalha espiritual. Ele nos entrega recursos, porque não diz respeito a mim, diz respeito às pessoas que estão cativas. E Ele nos entrega a autoridade de Jesus Cristo para pisar escorpiões e serpentes e todo o poder do mal. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Sabe, nesses últimos dias eu tenho clamado a Deus: Senhor, levante ministros. Levante ministros apaixonados pela tua palavra. Em primeiro lugar, porque se ministros se apaixonarem pela igreja, já está errado. É primeiro pela palavra e amar a igreja, que é a noiva de Jesus Cristo. Eu tenho orado, falado: Senhor, levante mensageiros, ministro de louvor, de adoração, ministro da palavra. Levante homens comprometidos com esta palavra, mulheres comprometidas com esta palavra, homens e mulheres que não trocam os palacetes daqui da terra por aquilo que Deus tem que fazer através do seu reino e através de você aqui na terra. Eu tenho orado isso. Eu tenho orado, Senhor, que os palácios não venha de forma alguma cegar-nos, para que nós não venhamos a ver aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor não vai te colocar dentro de um palácio para te exaltar, meu irmão. Ele vai te colocar numa posição estratégica, porque o rei vai te perguntar: o que queres que eu te faça? A resposta que nós daremos, o que nós falaremos, vai determinar aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Posso falar, igreja? Olha aqui para mim. Nós vivemos, muitas pessoas vivem uma gangorra. Olha aqui para mim, uma gangorra, em cima, embaixo, embaixo, em cima. Pergunte por quê? Bem alto, irmão. Por quê? Porque nós não entendemos que Deus não quer nos exaltar. Deus quer que as famílias sejam libertas do cativeiro. O Senhor vai te entregar todo o recurso. E o Senhor está falando com alguém específico aqui nesta noite. O Senhor vai te entregar todo o recurso. O Senhor vai te entregar uma guarda armada. O Senhor vai te entregar cartas, que estas cartas serão autoridades para você transitar no mundo espiritual. Você vai entrar em lugares que você nunca imaginou antes. Lembrai-vos desse dia, diz o Senhor, porque você é Neemias posto para servir o copo na mão do rei. Deus não quer te exaltar, Deus quer te enviar. Enviar. Estou sentindo a presença dele aqui nesta noite.
Quando você entender isso, todo recurso virá para a sua mão, mas esses recursos serão para a reedificação dos muros, para comprar portas novas que foram queimadas, para restabelecer famílias que foram destruídas. Ei, você está pronto para este dia? Está pronto para este tempo? O Senhor vai levantar você, vai enviar você. E Neemias sai, e ele sai com aquela guarda armada. Então no versículo 11, ele diz: cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Isso é um eco de Jesus no sepulcro, que esteve ali 3 dias, 3º dia ressuscitou, e começou a obra de reedificação do ser humano. 3 dias, ele sai pela porta do vale, vai pela porta do dragão. São 12 portas, Jerusalém cercada, 12 portas e 12 portas queimadas. Olha aqui para mim: muros fendidos, portas rachadas, queimadas, e muros rachados e fendidos. Vamos trazer para o nosso ambiente de família. Uma família com os muros rachados não tem proteção espiritual nenhuma. Qualquer influência demoníaca de qualquer espírito entra, e você não vê entrar e não vê sair. Famílias inteiras sem as portas porque foram queimadas a fogo. Qualquer um entra e qualquer um sai. Mas esta palavra diz que nós devemos ser jardim fechado, jardim do Senhor. Nenhuma serpente entrará no seu casamento, no seu relacionamento, na mentalidade dos seus filhos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Passou do tempo de nós fecharmos os muros que foram rachados. Pastor, não foi rachado comigo, eu herdei os muros rachados assim. Não tem problema algum, você vai reedificar os muros que os seus antepassados deixaram rachados. Pastor, não foi eu que queimei as portas. Não tem problema algum, você vai colocar portas novas que os seus antepassados queimaram, em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Nós faremos isso hoje neste ambiente. Você não precisa viver assim porque os seus antepassados viveram assim. Você não é o seu pai, você não é a sua mãe, você não é a sua avó, e você não é a sua bisavó. Você é você. Você é um ser único, só tem uma digital. Deus não fabricou homens em séries, fabricou indivíduos. Você é uma pessoa única que pode quebrar toda a maldição de uma geração. Quando eu vim ao mundo, lá no Rio Grande do Sul, pela vaga lembrança que eu tenho, mas ficou registrada no meu DNA espiritual até certo tempo da minha vida, meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra. Minha mãe pode confirmar isso aí, que ela vai lembrar melhor do que eu. Sim ou não, mãe? Está aí, confirma. E chegou certo ponto da minha idade, a adolescência, aonde que eu fui parar? Alcoolismo. Eu herdei muros rachados e portas queimadas a fogo. Eu herdei isso. Só que chegou um momento que Jesus me chamou, como está chamando você aqui nesta noite. Vem você. Você é o ponto de convergência da sua história, da sua geração. Vem você. A sua mãe casou 2, 3, 4 vezes, você vai casar uma vez só. Vem você. Vem você. A minha mãe e meus pais tiveram essa doença, que vai passando de geração a geração. Vai quebrar em você. Aleluia, vai quebrar em você. Você é aquela pessoa levantada para fechar os muros, para colocar portas novas. É você que Deus levantou. Vai quebrar em você. E quebrou em você, pastor? Lógico que sim. Pergunto para os meus 2 filhos que estão aqui comigo. Eles não sabem o gosto de bebida alcoólica. O que é isso?
Neemias reedificando os muros e colocando as portas no lugar novamente. O Senhor está pregando sobre, não, eu só estou dando o meu testemunho, mas aplique na sua vida no que você está passando. O Senhor te escolheu para este tempo. Vai colocar tudo no lugar novamente. E Neemias, no versículo de número 17, olha o que ele fala. Então lhes disse: bem vedes. Ele com poucos homens, ele volta e ele diz: então, bem vedes vós a miséria em que estamos, eu me incluo, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, ou seja, vergonha pública ao extremo. Vamos fazer isso aqui? Vamos reedificar a nossa casa? Vamos reedificar o nosso casamento? Eu digo nosso, porque se o teu casamento está bom, mas o meu não está, é nosso. Vamos reedificar tudo isso? Vamos, porque nós somos o corpo de Cristo. Vamos levantar as portas novamente. E ele diz: ei, vamos restabelecer a família, o casamento, a comunhão, a paz, a mesa, a oração, o devocional. Quem pode glorificar a Deus? Vamos restabelecer tudo isso. Vamos restabelecer o culto, a oração, a paz dentro da nossa casa. Como que eu fecho as brechas? A oração. Como que eu coloco as portas? A comunhão. Como que eu fecho as rachaduras no meu casamento, pastor? A comunhão, o sentar à mesa. Vamos fazer tudo isso novamente. Vamos novamente fazer juntos. E ele diz: ei, ele fala no versículo 17, primeiro o que ele diz? Ele identifica, ele reconhece aquilo que é a sua realidade. Ele diz: vede a miséria em que estamos. Quando eu não reconheço, meu irmão, a miséria em que eu estou, Deus não pode agir. Como que está? Tudo bem, pastor, está tudo ok, mas está uma miséria extrema, quebrado, casamento falido, os filhos dispersos. Como que está? Nós estamos numa miséria. Eu preciso reedificar os muros, pastor, do meu casamento, da minha casa. Eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Versículo 17: nenhuma restauração começa sem o reconhecimento da própria necessidade. O Senhor não vai agir enquanto nós não reconhecermos. Reconhecer a própria fragilidade abre caminho para a ação de Deus. Quando eu reconheço, Deus começa a agir. E após o reconhecimento, Ele diz: vede a miséria em que estamos, eia, reedificamos. Após o reconhecimento é a minha ação. Neemias chorou pelos muros, mas não permaneceu apenas no lamento. Ele se levantou para reconstruir. Sabe o que eu aprendo com Neemias e aplico dentro das casas, das famílias, do casamento? Nós estamos numa miséria. Nosso casamento está falindo. Não tem base, não tem sacerdócio, não tem produção, não tem nada, não tem esperança. É o casal falando, é os pais falando com os filhos, é a esposa falando com o marido, é o marido falando com a esposa, mas não há acusações. É reconhecimento. Nós estamos aqui, este é o xerecos da nossa realidade familiar, do nosso casamento, do nosso matrimônio, mas eu não estou te acusando. A culpa não é sua, a culpa não é minha. A culpa é de quem? Não quero saber de quem é a culpa. Nós vamos nos levantar agora para fazer o que temos que fazer. Nós não vamos procurar culpados, nós vamos fechar as brechas. Nós não vamos procurar culpados, nós vamos colocar as portas. Nós não vamos acusar o cônjuge, nós vamos reconstruir. Quem pode aplaudir o nome deste Deus? Quem pode exaltar o nome deste Deus? Ei! Neemias não perdeu tempo procurando quem destruiu os muros. Não perca tempo procurando quem a culpa é de quem no seu casamento. Ele investiu suas forças em reconstruí-los. Famílias saudáveis não são construídas por acusadores.
são reconstruídas por restauradores. Se queres um casamento abençoado, para de acusar e começa a restaurar. Se queres filhos abençoados, pare de acusar e comece a reedificar. Se queres um casamento abençoadíssimo por Deus, as portas no lugar, senta com seu cônjuge e diz: esta é a miséria em que estamos. Levantamos-nos agora e vamos reconstruir tudo que está caído no chão. Você vai ver o Deus agindo na sua vida de uma tal maneira. Você vai ver Deus agindo na sua vida, irmão. Tem gente que o pai já morreu, a mãe já morreu e ele carrega ainda consigo. Sabe, nos filmes, nos desenhos que eu tinha antigamente, uma corrente presa no tornozelo, uma corrente de uns 2 metros e uma bola de aço puro, de ferro puro, ele anda arrastando aquilo pela vida, uma vida amargurada, sem propósito, e aquela amargura e aquela prisão é transmitida para os filhos, e os filhos começam, quando o pai está na velhice, ele abre o cadeado e prende na perna dos filhos, fala: agora é tua vez, siga, e o filho segue arrastando aquela bola pesada. Nós não vamos ser acusadores mais, nós vamos ser construtores. A culpa é de quem, pastor? Se você não tem quem culpar, culpa o inimigo. E ele vai falar: eu tenho nada a ver com isso também. Então fala assim: Senhor, então só me resta a confissão. Pecamos. Não é fulano pecou, pecamos. Sabe que o Senhor quer tratar com você hoje? Aqui da cura da sua geração, a restauração da sua casa, a ministração do seu casamento. Porque o que Deus tem não é só para você. O que Deus tem é para gerações que ainda não nasceram. Não nasceram. Não nasceram. E sabe o que o Senhor vai fazer? Aqui neste ambiente, cortar as correntes dos seus tornozelos hoje aqui. Você nunca mais vai, cônjuges, homens, mulheres que são casados, vocês nunca mais acusarão uns aos outros. Você nunca mais acusará a sua mãe no passado, o seu pai. Você vai dizer: Senhor, pecamos. Que o Senhor vai te dar as ferramentas para reedificar os muros. Reedificar, porque já foi edificado. Agora vamos fazer novamente. Coloque-se em pé. Esta é a noite em que o Senhor escolheu. Essa é a noite que o Senhor está chamando por restauradores. Esta é a noite que o Senhor está chamando por restauradores. Vinde. Esta é a noite que o Senhor está chamando. Ei, você consegue ver a miséria que está? Consegue ver a situação em que você se encontra? É esta noite que o Senhor vai enviar Neemias. É neste lugar, neste dia. Eu vou chamá-los à frente, eu vou chamar as famílias. E eu quero que vocês se encostem bem pertinho do púlpito aqui. Eu gosto de ficar pertinho de você, irmãos. Nós vamos fazer a oração hoje. A oração de cura e libertação familiar. Eu sei que muitas pessoas foram abusadas, abandonadas, traídas, órfãos de pais vivos. Eu quero que vocês saiam do seu lugar, vocês, as famílias, pode vir. Chegue bem próximo aqui. Encosta bem no púlpito. Venham, venham. Venham aqui.